tudo bem, pessoal da EJA, turma 4A e 4B? Gostaram desse som? Killing Strangers, Marilyn Manson, muito legal, né? Para começar com o astral lá em cima. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Estamos aqui de volta para gravar mais uma aula, conteúdo à distância. Já que não tem jeito, né, pessoal? Não dá para fazer presencial, então vamos aqui nos virar como a gente pode à distância. Tudo bem? Vamos lá falar sobre coordenadas cartesianas. Na verdade, esse conteúdo, ele é o início, digamos assim, da parte de geometria analítica, tá? Como é que começa a historinha aqui? Começa com um cara chamado René Descartes. René Descartes, francês, nascido em 1596, falecido em 1650. Pouco tempo viveu, né? 54 anos. Mas o que esse cara contribuiu, ele é considerado o pai da geometria analítica, tá? Como é que começa essa história de coordenadas cartesianas? Vamos entender o seguinte. Primeiro a gente começa marcando um eixo horizontal, tá? Ó, aqui a régua, ó. Começo marcando o eixo horizontal. Esse eixo foi chamado de eixo X, tá legal? No meio, você coloca o número 0. Para a direita, números positivos. Para a esquerda, números negativos, tá legal? Então assim, ó. No meio, o número 0, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Coloquei os pontinhos aqui, que vai até o infinito, né? Legal, então esse é o eixo X. Também chamado de eixo das abscissas. Eixo das abscissas. É o apelidinho de X, tá? Então, para você não confundir, você vai lembrar assim, ó. Abscissa. Então, abscissa é X, ok? Eixo X. Beleza. Vamos evoluir um pouquinho agora. Agora a gente vai fazer o eixo que a gente fez deitado, horizontal, agora a gente vai fazer de pé, vertical. Olha só, esse eixo vai ser o eixo Y. O que acontece então aqui na regrinha do Y? No meio é o 0, no meio 0 de novo. Para cima você coloca números positivos, para baixo você coloca números negativos. Então positivo para cima, negativo para baixo, tá joia? E no meio o 0. Esse é o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Então presta atenção. Eixo das abscissas é X. Eixo das ordenadas, ordenadas, é o Y. Para não confundir, decora assim, abscissa. Beleza, então eixo X, abscissa. Eixo Y, ordenada. O parzinho, os dois juntos, aí que vem as coordenadas. Então, quando você está assistindo um filme lá e diz, ei, fulano de tal, câmbio, quais são as suas coordenadas? O que o cara está perguntando? Qual a sua localização? Então, quando a gente fala em coordenadas, já não é mais separado, isoladamente, X e Y. Agora a gente precisa combinar isso num sistema. Como é que chama esse sistema? Sistema de eixos ortogonais cartesianos. Que nomão complicado, hein? Vamos interpretar esse nome? Por que sistema? Porque eu tenho dois. É um sistema. Eixos são as linhas vertical e horizontal. Beleza? Então são os eixos. Por que ortogonais? Ortogonais pelo seguinte, porque eles se cruzam. Vou pegar aqui duas réguas. Ó. Eles se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então se você ver aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Aqui é ortogonal, tá? Aqui quer dizer ortogonal, horizontal com vertical é ortogonalmente. Então se cruzam formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então isso quer dizer ortogonais. Por que cartesianos? Por causa do Descartes. Porque em latim o nome dele significaria Cartesius. Por isso o nome cartesiano, de homenagem a ele. Tudo tem um sentido na vida, um propósito. Beleza. Continuando nosso sisteminha aqui, ó. Vamos entender o que está acontecendo. Vou diminuir mais aqui meu rostinho. Moçada, no meio aqui, onde se cruza o X e o Y, no meio, é chamado de origem. Esse ponto chama origem. Quais são as coordenadas da origem? 0 e 0, tá? Então, aqui no meinho, o X vale 0 e o Y também vale 0. Não tem discussão. Beleza. Quando eu fiz, ó, de novo minhas regras aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. De novo aumentando. Só, quando eu traço aqui os dois eixos, olha aqui o plano aqui que é a tela. Em quantas partes eu dividi esse plano?
Eu dividi em 4 partes, não é isso? Cada parte dessa chama quadrante, tá legal? Cada parte dessa chama quadrante. Então, por exemplo, olhe para a tela. Aqui à direita, aqui em cima, é o primeiro quadrante. A esquerda aqui, ó, no sentido anti-horário, tá? Não é horário, sentido contrário do relógio. Então, o primeiro quadrante vai estar aqui, o segundo quadrante que vai estar aqui à esquerda, o terceiro quadrante vai estar aí embaixo e o quarto quadrante vai estar à direita embaixo. Beleza? Tá, então vamos agora localizar os pontos, né? Marcar os pontos no gráfico e descobrir quais são os quadrantes de cada ponto. Beleza? Então, vamos lá. Marcando agora os pontos no sistema. As coordenadas, como eu falei, são x e y, certo? É o parzinho. Então, quando eu digo aqui, ó, ponto A, 2 e 3, eu estou dizendo que as coordenadas de A são x vale 2 no A e o y vale 3, tá legal? No B, as coordenadas de B valem menos 3 e 2. As coordenadas de C, ou seja, x e y, vale 4 e 0. E as coordenadas de D valem aqui, ó, menos 4 e menos 3, beleza? Então tá, não esqueçam, coordenadas é o par, abscissa é o x, ordenada, começa com o, ordenada é o y. Então, se eu pegar como exemplo aqui, ó, o ponto B, qual é a abscissa de B? Menos 3. Qual é a ordenada de B? 2. Quais são as coordenadas de B? Menos 3 e 2. Percebeu a diferença? Beleza. Então, um exercício rápido aqui. Olhando para esses pontos aqui, os 4 pontos, A, B, C e D. Digam para mim qual é o de maior abscissa. Opa, maior abscissa. É qual deles tem o maior X. Não se esqueçam no macete, a bichicha. A bichicha. A bichicha. A abscissa é X. Então, qual deles tem maior X? Olhe para os 4. Maior X é no ponto C. O de maior abscissa é o ponto C. Porque o número aqui é 4. Beleza. Outra pergunta. Qual é o ponto que tem maior ordenada? Ordenada é Y. Olhe para os Y, que é o segundo número de cada um. Dos 4 pontos. Qual deles tem maior Y? A resposta vai ser o ponto A. A abscissa de A é 2, a ordenada de A é 3, é a maior. Beleza, gente? Está bem clara a diferença de abscissa, de ordenada e coordenadas? Para marcar no gráfico, marcar no sistema, eu preciso das coordenadas do ponto. Então, como é que a gente vai marcar? Olhe para o ponto A. Você vai marcar esse doisinho do A aqui, que é o X, no eixo X, ó. Então, tá aqui o 2, ó, no eixo X. Esse segundo número de A, que seria o Y de A, é 3. Então, eu vou positivo 3 no Y. Aí, o que você faz? Você vai juntar o 2 com 3, com um pontilhadinho, ó. Mire para as galinhas. Sobe. Encontra com 3. Então, quando se cruzar ali, vai formar o ponto A. Então, o ponto A, olha aqui como é que eu interpreto isso. É o 2 no X, positivo, com o 3 positivo no Y. Aqui está localizado o ponto A. Ficou fácil para vocês? Ficou claro? Ponto B. Como é que começa o ponto B? Não começa com menos 3? Então, esse menos 3 é o X. Então, eu vou no eixo X, menos 3 está para a esquerda. Não se esqueça, número negativo. Então, eu vou aqui no menos 3 e vou amarrar esse menos 3 com o 2. 2 aonde? No Y positivo, ó. Então, é para cima o 2. O que você faz agora? Milho para as galinhas. Juntando lá, vai dar o ponto B, ó. Então, da onde saiu esse ponto B? Menos 3 no X, juntando com o 2 no Y. Aqui vai estar o ponto B. Beleza. Ponto C. Repare que no ponto C eu tenho o número 4 no X, não é isso? Então aqui eu cheguei no número 4 no X. Mas olhando para o Y do C, é 0, moçada. Então toda vez que o Y ou o X for 0, o ponto em questão vai estar em cima do eixo. Então nesse caso, o ponto C vai estar em cima de qual eixo? Em cima do 4. O 4 aonde? No X. Então, o ponto C está em cima do número 4 aqui, ó, porque o Y vale 0. Então, aqui vai estar localizado o ponto C. Beleza. Ponto D. Ponto D. Repare que o ponto D começa com menos 4 no X. Então, eu vou aqui negativo 4 aqui no X, para a esquerda, não esqueçam. E vou amarrar esse menos 4 com quem?
com o menos 3 no Y. Se é negativo, então é para baixo no Y, ó. Menos 3 aqui embaixo, ó. Mire para as galinhas. Juntando X com Y, juntou aqui, ó. Tá localizado o ponto D. Beleza. Você olhando para o gráfico, assim, para o tipão ali dele, ó, é fácil perceber que o ponto A está no primeiro quadrante, certo? Lembra a localização dos quadrantes? Olha aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o ponto A está no primeiro quadrante, certo? O ponto B está no segundo quadrante. O ponto D está no terceiro quadrante. E o ponto C, afinal de contas? Repare que ele está entre o primeiro quadrante e o quarto, né? Então, a gente diz que o quadrante do ponto C é nenhum. Não está em nenhum quadrante, tá bom? Toda vez que estiver em cima do eixo, você responde assim. Legal. Em frente. Ah, professor Paulo, para eu saber o quadrante, então, eu preciso marcar o gráfico e fazer toda essa confusão? A resposta é não. A resposta é não. Gente, para eu saber o quadrante que está localizado no ponto, não preciso fazer o gráfico. Ah, você tem 10 pontos. Eu vou marcar 10 pontos no gráfico? A resposta, não, meu querido. Não, minha querida. Basta você conhecer o que do ponto? Os seus sinais. Luan Santana, sinais. Os sinais das coordenadas. Pelos sinais das coordenadas, você percebe, você descobre qual é o quadrante. Como assim, professor Paulo? Vamos explicar então, moçada. Ó. O que acontece no primeiro quadrante? É regra. Olha aqui o parênteses que eu coloquei aqui no primeiro quadrante. O X é positivo, o Y também é positivo. Então, primeiro quadrante, mais. Segundo quadrante, o X vai ser negativo. Olha aqui, ó. Ó, moçada, ó. Olha o primeiro quadrante. Olha o ponto A. Não é positivo o X dele? Não é positivo o Y dele? Então, toda vez que tiver um ponto X e Y positivos, é o primeiro quadrante. Olha o ponto B. O negativo aqui no X, aqui no B e positivo no Y. Então, qual é a regra no segundo quadrante? Negativo X, positivo Y. Terceiro quadrante, também chamado de quadrante chinês. Olhinho fechadinho, olha aqui, ó. Olhinho fechadinho. Olha aqui, ó. 2 sinaizinhos de menos. A carinha do chinesinho aqui, ó. Então, no terceiro quadrante, qual é a regra? X e Y são negativos. Então, X e Y negativos, você vai lá e sabe que está o ponto no terceiro quadrante. E qual é a regra no quarto quadrante? No quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Olha onde está o quarto quadrante aqui, ó. Olha só. Ele não está no lado positivo de X e não está no lado negativo de Y. Então, por isso que a regra no quarto quadrante é positivo X, negativo Y. Agora ficou mais fácil, né? Então, por exemplo, ó. Quais são os quadrantes desses pontos aqui, ó? Ponto A, B, C, D e E. Vamos lá. Olha o ponto A. Negativo X, negativo Y. Menos, né? Menos, então é o terceiro quadrante. Ponto B. Repare que o X e o Y, 5 e 6, são positivos, não são? Positivo. O ponto B está no primeiro quadrante. Não precisa fazer gráfico, não. Ponto C. Olhe para o X do ponto C. Não é positivo? Quando não tem sinal, é positivo. O Y de C não é negativo? Então, o ponto C é positivo X, negativo Y. Positivo X, negativo Y é o quarto quadrante. Então, o ponto C está no quarto quadrante. Ponto D. Opa, apareceu zero aqui. Apareceu zero, então já era. Quadrante nenhum quadrante. Ponto E. O X de E é negativo. O Y de E é positivo. Então, ponto E, negativo, positivo. Negativo, positivo, segundo quadrante. Por isso que o ponto E está no segundo quadrante. Outra pergunta. Qual é a abscissa do ponto B? O que é abscissa? Lembra do macete? Abscissa. Abscissa de B, então é o X de B. Olha para o B. Qual é o X de B? É 5, né? Só olhar aqui o primeiro número, que é 5. Fácil. Outra pergunta. Qual é a ordenada de C? Ordenada é Y. Ordenada de C, então é o Y de C, que é menos 8. Fácil. Quais as coordenadas do ponto E? Coordenadas agora é o parzinho. Aí você vai olhar para o ponto E e dizer que é menos 5 e 2. Beleza? Tá. Agora vem uma pergunta que os alunos adoram, né? Não importa a idade do aluno, eles adoram perguntar. Professor, onde eu vou usar isso na minha vida? Para que serve coordenadas cartesianas? Eu não vou usar na minha vida, se não me interessa. Cara, pelo amor de Deus, o uso de coordenadas cartesianas é fantástico.
fantástico. Em plantas de prédios, mapas, que mais? Fotografia. Ah, quando você era criança, você lembra aqueles quadriculadinhos que fazia um desenho? Aí você ampliava o desenho com os quadrinhos maiores? E você está usando coordenadas cartesianas ali, moçada. Você faz os quadradinhos, você está localizando cada parte do desenho. Sabiam disso? Você olha para o mapa, um guia de ruas, por exemplo. Pegue o mapa, qualquer um lá. O globo terrestre não está separado em quadradinhos, linhas horizontais, linhas verticais? É o princípio básico de x e y. São as coordenadas, a localização de cada ponto. Ah, joguinho, batalha naval. Quem nunca brincou de batalha naval? Na batalha naval, não tem lá os quadriculadinhos, não tem lá o naviozinho, a fragata para você destruir? Então, coordenadas cartesianas. Muito interessante o uso. O que mais? Tem mais uso prático? Sim. O globo terrestre. O globo, só que veja bem, pessoal. Quando eu falo x e y, o que acontece? Eu estou localizando, ó, os dois eixos aqui num plano, tá? Num plano. Plano. Imagina o teu chão, o chão da tua sala. É um plano. Agora, quando eu quero localizar um objeto em cima de uma mesa, por exemplo, aí não é mais um plano, eu não preciso de 2 dimensões, eu preciso de 3 dimensões. Aí é tridimensional, tá? Aí seria x, y e z. Olha aqui do lado, ó. Ó o x, y, z. Aí se localiza um objeto. É o princípio básico do nosso globo, né? E não basta só 2 valores, precisa de 3. Aí que vem a latitude, longitude e altitude, que vocês estudam na geografia, tá? Os meridianos e os paralelos. Beleza? Também o princípio básico de René Descartes, os sistemas de eixos cartesianos. Um gráfico, quem nunca viu um gráfico? No jornal, nas revistas, um gráfico de coluna. Gente, quando eu combino aqui, ó, o predinho, as vendas, eu estou fazendo o quê? Relacionando o mês com o número, né? Então, como se fosse x, y. Esse gráfico pode ser uma coluna ou pode ser um gráfico em linhas, ó. Cada pontinho que eu marquei na linha vermelha aqui, ó, é como se fosse o quê? A marcação dos pontos que a gente viu agora há pouco. Ponto A, B, C, D. Cada um tem uma localização. Olha esse ponto, primeiro pontinho aqui, ó. Eu estou combinando o mês de julho com o número 8. Então, é como se fosse X e Y. O que mais? Quando você leva o teu carro para a oficina, para fazer lá geometria, tem o balanceamento, não tem a cambagem, o caster, que é o ângulo, se a roda está gastando pneu por dentro, por fora. Toda essa localização dos pontos aqui pelo laser, moçada, é o princípio básico de coordenadas cartesianas. Tem mais uso? Tem sim. Meu Deus, é fantástico isso. Numa ecografia. Aqui é uma mulher grávida, tem um bebezinho aqui, ó. Quando o médico vai lá e mostra pra mãezinha lá, ó. Aqui marca um pontinho lá. Cabecinha, cabeção, narizinho, boquinha. Repare que tem uns pontinhos em cima aqui na ecografia, tem uns pontinhos na vertical, horizontal, vertical. É um princípio básico de localizar cada parte aqui do corpo humano. Então, quando você localiza, você está usando coordenadas cartesianas. Então, o uso é fantástico, o uso prático. Legal? Então, acabou a aula. Vou continuar aqui ouvindo o som. E vocês tenham um ótimo dia. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Fique com Deus.